Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai iniciar aí a nossa terceira videoaula falando sobre os esportes não convencionais. E aí já vou logo compartilhar aqui com vocês os slides da aula de hoje. E aí toda essa aula que eu vou ministrar para vocês vão ser, na verdade, essa unidade ela vai ser dividida em duas aulas. A gente tem uma aula sobre os esportes não convencionais criados no Brasil de modo geral, e alguns específicos, que inclusive os textos desses artigos específicos estão na nossa biblioteca virtual. Então, o objetivo hoje é trazer uma síntese aí de alguns esportes criados principalmente no Brasil. Se houver mais tempo aí durante a nossa disciplina, posso apresentar outros criados a nível mundial. Então, o objetivo da nossa aula hoje é apresentar uma síntese dos diferentes esportes criados no Brasil. E aí, lembrando que essa aula vai ser organizada em dois momentos. Uma primeira aula falando de esportes mais gerais e uma segunda aula falando de alguns esportes específicos que a gente tem estudado, se debruçado sobre eles e tem surgido a partir daí alguns estudos. Então, vamos lá, os esportes criados no Brasil. Esse artigo foi publicado esse ano na Research Society and Development. É uma revista brasileira que publica artigos tanto em inglês quanto em português. Inclusive, esse artigo, se vocês recordam, nós utilizamos, né, lá na nossa disciplina, no semestre passado, em Práticas Curriculares 1, o ensino dos esportes não convencionais na escola sob uma perspectiva docente. Foi um estudo de caso que nós fizemos. Vou trazer aqui um resumo rápido desse artigo para vocês, né? Teve o objetivo de investigar a percepção de docentes sobre esportes não convencionais em uma escola de Macapá. Do ponto de vista metodológico, a gente fez um estudo de caso, com uma abordagem mais qualitativa. Vocês devem lembrar que eu falei isso na aula anterior, né, falando sobre pesquisa. Nós organizamos em 3 etapas a pesquisa lá na escola. Primeiro, os professores assinaram um termo de consentimento, concordando em participar da pesquisa. Assinaram um termo de anuência pela coordenação da escola, autorizando a gente fazer a pesquisa com os professores e a coleta de dados com os docentes. E aí nós selecionamos 7 modalidades específicas para fazer esse estudo. E aí o que a gente descobriu, né? Que os docentes daquela escola ainda conhecem muito pouco sobre essas 7 modalidades. Entretanto, a gente percebeu que esses esportes, eles podem ser trabalhados com certeza, assim, com bastante certeza na escola, né? Considerando que esses esportes podem ser adaptados com materiais recicláveis e podem ser feitos pelos próprios professores junto com os alunos. E aí a gente concluiu nesse estudo em particular, né, que os esportes não convencionais na escola ainda é uma temática em expansão, ainda se conhece pouco sobre isso, o que torna necessária ainda a realização de mais estudos dentro desse ambiente, né? Esse é um outro estudo, pessoal, que a gente publicou também recentemente, esse ano, na verdade, falando sobre os desafios para o ensino dos esportes não convencionais com pessoas idosas. Foi uma pesquisa que a gente realizou em um centro de referência de assistência social, aqui de Macapá, né, o famoso CRAS, né? E aí eu trago aqui uma síntese desse artigo para vocês, que a gente objetivou analisar os desafios para o ensino desses esportes com pessoas idosas. Foi uma pesquisa também com característica qualitativa. Nós selecionamos 40 pessoas para participar desse estudo. E aí nós fizemos uma aplicação prévia de um instrumento, de um questionário de múltiplas escolhas, de múltipla escolha, sobre o conhecimento que essas pessoas possuíam sobre esses esportes. Nós fizemos uma intervenção de 12 semanas e, no último momento, a gente, assim, após a finalização das 12 semanas, nós reaplicamos esse questionário e aí a gente percebeu que também essas pessoas conheciam muito pouco sobre os esportes investigados, né? A gente fez adaptação de material, de espaço e algumas formas de jogar esses esportes para as pessoas entenderem como é que se jogava. E aí a gente percebeu que, ao final da pesquisa,
todos, né, a todos os participantes, 40 pessoas idosas que participaram do estudo, já conseguiam falar sobre as modalidades pesquisadas e realizar pequenas partidas entre eles sem a ajuda do professor. O que é que a gente concluiu com esse estudo? Que os esportes não convencionais também podem ser ensinados para essa população, considerando, claro, a limitação de cada pessoa conforme a sua idade, né? As intervenções indicaram que a proposta foi viável para a prática de atividade física orientada com pessoas com idade avançada. Entretanto, muitos ainda são desafios, né, para o ensino desses esportes com esse público. Desde materiais, espaços adequados, as adaptações que precisam possibilitar um aprendizado de forma mais fácil por parte desses idosos. Então, como a gente tem falado de esportes não convencionais desde a prática 1, aí eu gostaria muito que vocês se atentassem e pudessem ler esses artigos para poder aprofundar um pouco, né? A gente traz um primeiro aqui, o beach soccer, muito conhecido de vocês, acredito, né? É um esporte não convencional, muito conhecido. Suspeita-se aí que ele tenha sido criado na década de 30, inicialmente em forma de lazer, por divertimento, na praia de Copacabana. Ele vai tomar mais forma, isso aí na década de 90, com esse empresário chamado Giancarlo Signorini, né? Então, esse empresário ele é responsável por difundir esportes brasileiros a nível nacional, ele tem uma empresa responsável por isso. E aí a gente tem um outro esporte, que é o frescobol, deve ser também conhecido de vocês, né? Essa sigla frescobol, né? Juntou-se aí dessa coisa do frescor relacionado com o vento, o clima agradável nas praias, né? Mais o ball, de bola em inglês. E aí foi criado esse esporte pelo Caio Rubens Romero Lira, desculpa. Na década de 60, a gente vai ter a criação de um esporte criado por um ex-jogador de futebol, o Otávio Sérgio Moraes, conhecido como Tatá, na década de 50, desculpa, na década de 60, que deu origem aí ao futebol, também muito conhecido e difundido pelo Brasil, né? Aí em São Paulo a gente vai ter um esporte já um pouco menos conhecido, que é o aquaride. O objetivo desse esporte é descer as corredeiras, né, o mais rápido possível, chegar na frente dos adversários. E aí a gente vai para a cidade de Piracicaba, em São Paulo, e a gente tem um esporte curioso, que é o esporte Kimball, onde o senhor Joaquim Bueno Camargo, conhecido como senhor Kim, por isso o nome do esporte Kimball, dá origem ali na década de 40 ao único esporte de raquete coletivo do mundo. Então, são várias pessoas que podem jogar ao mesmo tempo essa modalidade, também conhecida como um esporte não convencional. E aí também ainda em São Paulo, mas na cidade de Birigui, a gente vai ter o vôlei na água, o biribol, criado na final da década de 60, início da década de 70, pelo Dario Miguel Pedro, conhecido como vôlei na água, né? E aí, infelizmente, a gente perdeu o professor Dario, professor de Educação Física, em 2021, em decorrência da Covid. Na cidade de Suzano, a gente vai ter o fute-tênis, como o próprio nome está dizendo, é uma mistura do futebol, de elementos do futebol com elementos do tênis, né? Tem a rede do tênis e as duas traves lá do futebol, e o objetivo é fazer a maior quantidade de pontos possível. Então, foi criado na década de 90 por esse professor de Educação Física que aparece aí na tela para vocês, o Oscar de Oliveira. Inclusive, alguns jogadores famosos, Messi, Cristiano Ronaldo, já tiveram a oportunidade de jogar, né, praticar essa modalidade. E aí, pessoal, é importante também dizer que esses esportes, como estão em pura expansão, né, muitos deles ainda não estão sendo praticados dentro do ambiente escolar. Aí a gente vai lá para o sul do Brasil, Florianópolis, né, em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, e aí a gente vai ter o sandboard, né, ou seja, o surf nas areias, surf nas ondas, né, mais ou menos assim a tradução. E aí é um esporte também pouco conhecido, praticado principalmente nessa região aí do Brasil. E aí a gente passa para a cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e a gente tem esse esporte, que inclusive, pessoal, existe já um artigo no Brasil publicado sobre essa modalidade, que é o futsal, que é o futebol de saco.
Por que futebol de saco? Porque as bolinhas, né? Elas têm um formato, elas são feitas de crochê, né? Parece um saco mesmo, né? E aí esse empresário, o Marco Juliano Offenbach, fez uma viagem para a Austrália e aí ele viu um esporte parecido e quando ele voltou para o Brasil, ele deu origem, né? Começou a fazer a criação desse esporte. Criado em 2002, o único esporte do mundo com bola, jogado com bolas de pano. E aí, pessoal, a gente vai encerrar essa nossa aula por aqui. E aí, na próxima aula, dando continuidade ao ensino dos esportes não convencionais, nós vamos especificar outros esportes específicos do Brasil. Lembrando que boa parte desse material que eu tenho falado já está, inclusive, disponível na nossa biblioteca virtual. Leiam os textos para se aprofundar em relação a essas modalidades. E aí a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Até lá.